Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos, então, mais uma vez, para continuarmos o nosso estudo sobre a história da Igreja. Nós estamos vendo exatamente a Igreja da França. A Igreja da França, que no final daquele século XVII, passou por um sufoco grave, quando se tinha assinado os 4 artigos da Igreja Galicana. Mas isso tudo foi superado, e veio o Papa Alexandre VIII, uma reunião muito pacífica e tal, conseguiram resolver o problema. Mas um outro problema que estava na França e estava assim realmente se arrastando há muito tempo é a questão do jansenismo. Dizia na última vez que Cornélio Jansen faleceu em 1638 sem ter publicado a sua grande obra, o Augustinos. Nesta obra ele trabalhou a vida toda, mas havia um grupo interessado em publicá-lo o quanto antes. Ex-alunos, etc. e tal, que gostavam dessas teorias, queriam publicar. No entanto, os jesuítas e o internúncio de Bruxelas, Estrávios, queriam de toda forma impedir esta publicação. Mesmo assim, em 1640, a obra foi publicada em grande volume, 1.600 páginas em latim, uma belíssima apresentação, uma obra extraordinária. Fábio Chigi, que era na época núncio apostólico em Colônia, na Alemanha atual, dentro do Império, adverte Roma: olha, vamos ter o máximo cuidado com esta obra que está chegando, o Augustinos. São as palavras de Fábio Chigi, que adverte há muita participação de luteranos e pensamentos de Lutero misturados nesta obra. Então, vem a bula in eminente. Essa bula, escrita em 1641, não foi aceita na Bélgica, exatamente em Lovaina. Os amigos de Jansenho não aceitam a bula. Sabe por quê? Porque ela veio com rasura. Isto é, em Roma se seguia o calendário gregoriano, um calendário feito por Gregório. E esse calendário sempre começava a 25 de março, o dia da Anunciação do Senhor. Então, o novo ano era de 25 de março em diante. Até 24 de março era o ano anterior. E por isso havia uma datação lá de 41, quando na Alemanha já era 42. Então, eles simplesmente riscaram a data e botaram 41, para mostrar que foi logo que ela foi publicada. Com isso, Lovaina, a universidade e todos os amigos de Jansenho não aceitam a bula. A bula de condenação. Aliás, é preciso dizer que os grandes amigos de Jansen eram o abade Saint-Cyran, o abade de Saint-Cyran. Ele dizia que havia necessidade de contrição para obter o perdão dos pecados. Portanto, este é o abade de Saint-Cyran. Depois, Antônio Arnoux, que era o confessor das irmãs de Port-Royal, e ele escreveu um livro, La Frequente Communion, onde ele coloca a teoria de que não se deve comungar muito seguido, se deve, isso sim, confessar muito seguido. Ele achava que a pessoa que quisesse realmente uma espiritualidade mais profunda, ela deveria confessar todos os dias e comungar só aos domingos.
Portanto, muita confissão e, de vez em quando, uma comunhão, para não ter comunhões sacrílegas. Isso porque ele vinha com aquela ideia de que, para se receber o perdão total dos pecados, é preciso ter arrependimento e contrição. Contrição é ter o coração contrito, isto é, chegar às lágrimas de arrependimento. Quem não tivesse lágrimas de arrependimento não estava recebendo o perdão. Esta ideia, Antônio Arnoux, padre Antônio Arnoux, espalhou por toda a França, especialmente as irmãs de Port-Royal. E essas irmãs de Port-Royal viviam, então, rigorosamente esta moral jansenista. Muita confissão, pouca comunhão. As irmãs de Port-Royal comungavam praticamente uma vez por semana e confessavam diariamente. Nesta ocasião, vem o Papa Clemente XI, em 1669. Ele, então, houve toda esta questão do jansenismo, toda esta questão em dúvida em torno do Augustinos, e discussão de um lado para o outro e assim por diante. Ele, então, introduz a paz clementina. Isto é, vamos viver em paz. Ele era Papa Clemente e queria paz. Segue, então, um período de muito estudo dos santos padres. É a época em que se cavoca nos santos padres, em que se pega essas obras antigas e tal, e vamos, então, estudar os santos padres. É o período em que se produz a grande obra de Quesnel. Quesnel, ele faz uma obra escrita em francês, chamada Réflexion morale sur le Nouveau Testament. Portanto, reflexões morais sobre o Novo Testamento. Ora, esta obra era aceita por todos. Todos achavam assim maravilhosa a obra de Quesnel. E ela fez impacto em toda a França, todas as escolas teológicas se seguiam as orientações de Quesnel. Mas, quando em 1700 foi eleito Papa Clemente XI, ele organiza um grupo de teólogos e manda estudar a obra de Quesnel. E qual foi a surpresa? Esta comissão de estudo, que estudou a obra de Quesnel, reflexões morais sobre o Novo Testamento, sabe da última? Encontraram 101 erros teológicos. Portanto, mais de 100 erros teológicos. Então, a 8 de setembro de 1713, Papa Clemente XI publica a bula Unigênitus, onde, nesta bula, ele condena as 101 proposições da obra de Quesnel, que ele considerou herético, por causa destes 101 erros teológicos que a comissão de teólogos especialistas encontrou na obra de Quesnel. Isso foi 1713. Ora, 2 anos mais tarde, em 1715, morre o rei Luís XIV. Morre o rei Luís XIV depois de 59 anos de reinado. Ele assumiu em 43 e vai agora morrer em 15. Portanto, praticamente 59 anos em que ele foi rei da França. E mesmo assim, nesta hora de discussão em torno da Unigênitus, deve a Unigênitus ser aceita ou não ser aceita, ficar sem rei era também algo terrível. Por isso mesmo, o núncio apostólico Bentivoglio, que na época estava lá na França, morava em Paris, e fez o sermão fúnebre de Luís XIV, ele disse que esta morte foi uma desgraça para a igreja, porque se Luís XIV estivesse vivo,
e tivesse ainda juventude, ele podia dizer simplesmente: todos precisam aceitar a unigênitos, estava resolvido. Mas agora que ele morreu, e assume Luís XVI, aliás, Luís XV. Luís XV ainda era pequeno, assume com 6 anos de idade. Praticamente uma criança. E outros, então, vão fazendo o governo no lugar de Luís XV, que mais tarde vai ser rei da França, de fato, de verdade, e o filho dele vai ser Luís XVI, e eles vão encaminhando a França até a Revolução Francesa. Enquanto isso, a bula unigênitus, ela vai sendo aceito na base do bilhete de confissão. Vou explicar o que é isso. Na França se colocou como lei que todo aquele que quisesse viver como católico, ele deveria ir ao seu confessor e dizer publicamente que ele estava aceitando a bula unigênitus, que condenava os 101 erros da obra de Quesnel. E no momento que ele dissesse isso ao confessor, o confessor podia dar uma carteirinha ou uma cartinha em que estivesse escrito: esta pessoa, este fiel ou esta fiel, ela se submete à bula unigênitus. Está, portanto, de acordo com a igreja e pode receber o perdão dos pecados. Ora, isto causou um grande mal-estar em toda a França. Porque, claro, muitas pessoas, a grande maioria, logo tinha o bilhete de confissão. Logo tinha a carteirinha de submisso a unigênitus. Mas muitos também não receberam essa bula. E estavam, digamos assim, no leito de morte. Chamavam um confessor, o confessor só perguntava: você tem o bilhete de confissão? Não, não tenho. Pois então não posso absolver, não posso perdoar. Só se perdoa na França quem tem o bilhete de confissão. Ora, este bilhete de confissão foi algo odioso, terrível, e vai cavocando lentamente a igreja para a Revolução Francesa. Isso tudo nós vamos ver na próxima aula, no próximo encontro. Até lá, recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.